Tá bem crocante, show de bola. Eu acho que vale a pena você aprender e experimentar como que fica. Macia por dentro e aquela crocância. Vem comigo que eu vou te explicar como é que é. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo, tiozinho na cozinha, e hoje eu vou fazer uma berinjela crocante, torradinha, saborosa e que vai ficar show de bola, beleza? Você gosta de berinjela? É pra você. Se você não gosta de berinjela, vai começar a gostar depois que experimentar isso aqui, tá? É super simples e rapidinho de preparar, beleza? Então vamos lá para os ingredientes. Para a gente preparar a nossa berinjela, hoje eu vou trabalhar só com uma berinjela, tá? Uma berinjela de tamanho considerável para a gente poder fazer. Eu tenho alguns temperos secos. Esse tempero aqui, ele tem tomilho, tem, olha, gergelim branco, tem gergelim preto, tem cúrcuma, tem algumas especiarias aqui. E ele tá com o nome de tempero árabe, tá? Natural. Então eu gosto desses temperos porque tem tudo aquilo que a gente precisa e que a gente usa e de forma simples, né? Vai dar o mesmo aroma, vai dar o mesmo sabor e a gente consegue usar assim facilmente. Eu tenho um pouquinho de páprica, tá? Nesse caso aqui a minha páprica é doce, não é picante. Eu deixei já hidratando aqui um pouquinho de alguns temperos que eu tenho ali seco, que é tomate seco, que é alho, cebola, enfim. São várias coisinhas aqui, eu deixei ele hidratando um pouco no azeite que eu quero misturar na nossa farinha que nós vamos trabalhar, tá? Um ovo é o suficiente para a gente poder fazer isso. Amido de milho, eu não coloquei quantidades aqui, porque a gente vai olhando e vai vendo quando vai colocando, tá? E um pouquinho de leite também, que é o que a gente vai usar na hora de fazer o nosso ovo aqui, tá? Bom, o primeiro passo aqui, então, na verdade, é a gente fazer o seguinte: eu vou tirar essa pontinha da berinjela, não precisa tirar muita coisa, só a ponto de a gente tirar essa casquinha que ela tem. E vou dizer uma coisa para vocês, eu já fiz alguns testes, e quanto mais grossinho a gente fizer, mais suculenta ela vai ficar, mais crocante por fora, suculenta por dentro, tá? Se você fizer ela mais fininha, o que vai acontecer? Vai desidratar mais rápido e aí ela vai meio que crocar tudo, tá? E a ideia não é essa, a ideia é a gente sentir o sabor da berinjela, beleza? Então aqui, ó, eu vou cortar com aproximadamente, olha, um dedo e deixar ela desse jeito, ó. Tá vendo? Eu vou fazer esses cortes. Eu acho até que poderia ser um pouquinho mais grosso, mas eu vou fazer assim que é pra gente poder estar acompanhando. Procurar cortar uniforme, né? Não fazer essa besteira que eu fiz aqui agora. Um lado mais fino, outro lado mais grosso. E aqui a gente vai cortar ela inteira para poder fazer essas rodelas aqui que são show de bola depois que ficar pronto, tá? Então aqui nós vamos cortando. Tava difícil de achar berinjela por esses dias aqui. Eu não sei se é questão do tempo ou alguma coisa que está acontecendo com as plantações, mas realmente estava meio complicado a gente achar berinjela, tá? Berinjela, pimentão, todas essas coisas aí que tá um pouquinho difícil de encontrar. Então, olha, deixa eu cortar mais esse aqui, só mais uma tirinha. Essa berinjela agora, a gente vai colocar ela num refratário, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Você vem pra cá, esse pra cá. Eu vou colocar aqui porque a gente precisa jogar um pouquinho de sal nela para ela poder dar uma umedecida, tá? Eu vou jogar um pouquinho de sal. Você vê que a gente aproveitou tudo, né? Eu vou jogar um pouquinho de sal aqui. Não pode pôr muito, porque senão você vai perder a mão aí na hora de estar fazendo todo o restante, tá? E nós vamos dar uma mexida aqui, ó. Mexe para o sal pegar um pouquinho cada uma. Quando você sentir que todas elas têm um pouquinho de sal, é isso aí. Agora nós vamos deixar descansar um pouquinho aqui. Esse tempo que ela vai estar descansando são mais ou menos 15 minutos, tá? Por quê? Ela vai soltar um líquido e a gente vai precisar desse líquido para poder fazer a fase seguinte, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu não mencionei ali atrás é uma das farinhas que a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar essa farinha panko ou alguma farinha flocada que vocês encontrarem por aí. Ela é ideal para poder fazer isso, tá? Então eu vou usar a panko e eu vou colocar essa farinha panko um pouco, não muito, que é para a gente não ter desperdício, né? E vou fazer o seguinte: nessa farinha panko eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou jogar aqueles temperinhos desidratados e com azeite.
E ainda vou colocar um pouquinho mais de azeite, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Um pouquinho mais de azeite aqui na farinha panko. Por que que eu estou colocando um pouco de azeite aqui, exatamente? Essa berinjela eu vou fazer na air fry. Vou fazer na air fry porque a gente adotou aqui em casa esse procedimento de fritar na air fry e eu acho assim bastante viável, né? Muito mais saudável do que a gente comer uma fritura. É lógico que a fritura talvez, não vou dar certeza disso, que tenha um melhor sabor, mas eu acho que é ilusório, tá? Quando a gente começa a usar a air fry e a gente começa a acertar a mão com a air fry, com certeza é a melhor pedida para você poder fazer sua fritura, tá? Porque vai evitar um monte de problemas, né? Então a air fry é um negócio certo para poder estar utilizando. Agora, quem não tiver air fry ou quiser fazer frito, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, ó, eu vou dar uma misturada aqui para ela poder ficar um pouquinho mais umedecida. Eu acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de azeite aqui, tá? E por que que esse azeite tem que ser colocado aqui? Porque ele vai ajudar na hora que a airfryer estiver trabalhando lá. Então ele vai ajudar a dar uma crocância, ele vai ajudar a dar uma cor, ele vai ajudar em diversos fatores, né? Até na hidratação aqui da nossa mistura, para poder ficar mais saboroso também, né? Então, olha, mexido, tá? Ficou bem hidratado. Deixa eu só puxar um pouquinho. Vou tirar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Olha, ficou show de bola. Vou mostrar aqui do outro lado, ficou legal. E agora nós vamos partir para a próxima fase, tá? Na próxima fase eu vou pegar um ovo e vou colocar aqui que a gente vai fazer um mexidinho dele aqui. Aqui eu não vou temperar, eu não vou fazer nada. Vou colocar um pouquinho do leite, né? Pra gente poder dar uma mexida. Pouco, não precisa ser muito não. E aí, eu não vou nem usar o fouet, eu vou usar um garfinho que é pra ficar mais rápido, tá? A gente vem aqui, ó, e bate o ovo um pouquinho, para ele poder misturar com o leite, né? Como a gente vai empanar, certo? A gente vai empanar, então precisa dar uma batidinha aqui para poder ficar homogêneo, né? E a gente poder fazer um empanado legal. Não precisa ser muito, mas a gente vai colocar aqui. Eu não estou colocando sal, eu não estou colocando outras coisas, porque, mais uma vez, aqui em casa, a gente tem algumas restrições aí, né? Então eu prefiro corrigir o sal na hora que eu estou comendo do que correr o risco de talvez, por algum motivo, passar do ponto. Então eu prefiro isso, tá? Aí aqui tá o ovo já mexeu, né? Já temos ele aqui batidinho e nós vamos passar para a próxima fase, que é a fase de empanar. Eu vou pegar um recipiente aqui, eu vou pegar um desse aqui, ó, que já vai me ajudando aí na hora de empanar. Temos aqui o nosso ovo, temos a nossa farinha que já foi hidratada, já foi temperada, tá tudo certinho. Agora nós temos aqui o nosso amido de milho, que é onde nós vamos trabalhar com a nossa berinjela. Se vocês prestarem atenção, ela já deu uma umedecida, tá vendo? Olha. Ela deu uma umedecida. A ideia aqui não é desidratar geral, né? É a gente só umedecer ela um pouquinho para poder estar usando e colocando um pouquinho desse amido. Agora, o amido não é muita coisa que a gente vai usar, então eu vou colocar um pouco e vou dar uma misturada. Viram que hoje eu estou colocando a mão, porque a gente vai precisar fazer isso aqui ó, em todas. Ó. Não é a ideia empanar, gente, aqui. A ideia aqui é só passar um pouquinho desse amido para ela dar uma maciada, aí ela vai promover também a aderência lá daquela outra farinha que é ela que vai fazer o processo de empanar, tá? Então aqui, olha, a gente vai passar um pouquinho. Não pegou em todo mundo também? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês têm que ficar atento para aquela questão de fritura, aquela questão de air fry, tá? Então não pode deixar muito tempo, né? Nem na fritura e nem na air fry. A fritura, para vocês fazerem com óleo, tem que ser com um foguinho um pouquinho mais baixo, não pode ser muito quente, que é para não torrar logo, né? Então você tem que fazer prestando atenção. Pode largar lá, que senão não vai dar certo. Bom, para mim aqui eu acho que está tudo certinho. Deixa eu dar uma lavadinha na mão. Eu acho que agora está tudo certinho. Deixa eu pegar um garfinho aqui, que eu esqueci. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui pertinho para ficar fácil. Bom, ovo, vamos deixar escorrer e vamos lá para a nossa farinha panko. Enquanto isso, enquanto eu vou empanando aqui,
eu já vou ligar a minha air fry para poder dar uma pré-aquecida, tá? Porque precisa pré-aquecer por uns 5 minutos. Bom, enquanto ela vai lá pré-aquecendo, aí a gente vai empanando a nossa berinjela aqui. Vai ficar show, hein, gente? Vamos lá, eu vou colocando aqui e aí nós vamos fazendo isso com todas elas. Esse aqui fica um petisco sensacional. E a gente pode fazer isso rapidinho, não tem muita dor de cabeça na hora de fazer, né? Olha aqui. E aqueles temperinhos que a gente misturou na farinha aqui junto com o azeite, também vão pegando um gostinho, né? Porque o azeite, ele promove isso. Eu vou empanando tudo aqui e aí daqui a pouco eu volto pra gente ver. Olha que bonitinho. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, já é um momento, né? Se você ainda não curtiu o vídeo, você vai curtir agora. Se você não compartilhou com seu amigo, com a sua amiga, você vai fazer isso aí agora, né? Tem que fazer. E se não se inscreveu no canal, também. Né? Eu acho que você poderia se inscrever no canal, porque aí você ajuda a gente a trazer aí os conteúdos legais, rápidos e com pouco investimento, porque esse aqui é o grande objetivo do canal, tá? A gente trazer uma comida gostosa em que você consiga fazer assim rapidamente na sua casa com as coisas que você tem aí. Tá bom? Então eu tô aguardando aí, ó. Vamos lá. Ó, pessoal, agora a gente já tá terminando de empanar aqui e a minha air fry já deu o tempo dela lá, tá? De fazer o aquecimento, né? E agora vai chegar o momento da gente estar colocando lá para poder fazer essa fritura. Você, caso não faça na air fry, você pode ir lá e fazer na sua frigideira. Lembra que eu falei para não deixar o óleo assim muito quente? Porque se você deixar o óleo muito quente, ele vai comprometer e vai acabar torrando e não vai ficar legal, tá bom? Então a gente, ó, essa aqui é a última que eu tô fazendo, tá? Deu bastante, vocês viram? Olha aí quanto deu. Uma berinjela razoável, olha aí. Coisa linda, né? Então a gente tem aqui, ó, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu vou dar uma lavadinha na minha mão e já estou voltando. Vou armar e vou arrumar todas essas berinjelas aqui na minha cestinha. Legal, né? Olha aqui que show. E aí você vai colocando elas aqui. Se tiver aquela air fry de cesto também, não tem problema nenhum. Você pode estar colocando naquela de cesto que também vai dar tudo certo, tá? Não tem diferença nenhuma. É só o tipo mesmo de material. Bom, esse aqui ó, já está prontinho. Eu já vou colocar ele lá. E eu vou programar o seguinte. 15 minutos, 200 de potência. E depois a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver como é que ficou. E provavelmente vai ter que dar uma virada e ainda mais passar um pouquinho mais do outro lado. Tá bom? Já estou voltando aí, ó, se não curtiu o vídeo ainda, esse é o momento, né? Curte o vídeo, compartilha aí com o seu amigo, com a sua amiga. E se inscreve no canal caso você não tenha feito isso ainda. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos tirar da airfry. Eu tenho uma lá que ainda está. E eu vou só mudar ela de lugar, tá? Vou deixar ela um pouquinho mais de tempo lá. Eu vou tirar e vou colocar nessa menorzinha aqui. A gente deixa esfriar, a gente consegue sentir mais a... Que ficou show de bola, ficou, hein? Sensacional. Olha, pessoal. Veja como que ficou mesmo na airfry, tá? Ficou sensacional. Eu tenho mais um pouquinho lá fazendo ainda, né? E olha, o cheiro aqui já está maravilhoso e eu quero saber agora a questão do sabor. Vamos lá? Eu vou experimentar essa pequenininha aqui, ó. Vamos ver. Não sei o que eu falo para você. Gente, só o sal que eu coloquei para ela poder desidratar um pouquinho já foi suficiente, não precisa colocar mais. Eu vou comer mais uma, tá vendo? Demais, muito bom. Vocês precisam fazer aí, eu não vou deixar de comer agora, porque tá muito bom. Tá vendo? Sensacional. Vai na sua casa, comenta aqui comigo. E se você ainda, lógico, não curtiu o vídeo, não começou a seguir o tiozinho e não compartilhou com um amigo ou com uma amiga, agora é a hora, né? Por favor. Então vamos lá. Dedinho no curtir aí, compartilha, começa a seguir o perfil. Eu tenho certeza que você vai adorar as coisinhas que a gente vai trazer por aqui. Show?